Oi, gente, tudo bem? Abdômen agudo obstrutivo. Isso é muito comum no nosso contexto de emergência, né, na radiologia. Então, hoje a gente vai ver um caso de uma hérnia encarcerada. Vamos lá. Esse é um paciente masculino de 62 anos. Ele tinha uma dor abdominal com distensão abdominal recente, né? E já tinha até a hipótese de uma hérnia encarcerada pelo exame físico. Então aqui a gente está numa tomografia de abdômen sem contraste. Vamos dar aquela passada geral para a gente ter uma panorama do que se espera desse exame, né? Numa primeira olhada aqui, sem muito esforço, a gente já vê que tem alças intestinais delgadas aqui distendidas, né? Tem uma moderada distensão com acúmulo hidroaéreo, né? E aqui você vai descendo, mais ou menos chega aqui nessa região, você consegue já até observar que tem algo aqui na região inguinal direita, né? E aí a gente desce, chega na tomo sem contraste, chega até aqui. O que é importante, ó, não está pegando tudo, então deveria ser incluído até mais embaixo para a gente dar um diagnóstico mais preciso. Mas a gente vai ver que nas outras sequências, né, nas fases com contraste, isso daqui foi incluído e a gente vai discutir melhor. Então a gente vai ver aqui primeiro essa tomo sem contraste, o que a gente consegue falar se eventualmente fosse feito sem contraste, não tivesse possibilidade de fazer contraste, paciente alérgico, alguma outra coisa que possa existir mesmo, né? A gente consegue dar muita informação nesse caso. Então a gente vai, por uma forma bem objetiva, olhar as alças intestinais, né? A gente já viu que tinha aquela distensão de alça, e quando tem distensão de alça, é aquela paciência que a gente tem que ter, tem que ficar olhando e vendo na nossa rotina, seguindo as alças para ver se tem ponto de obstrução, áreas de redução abrupta do calibre, né? Você pode seguir de cima para baixo, pegando desde aqui da região do estômago, ou ir de baixo para cima também, né? Pegando desde a região do reto. Então aqui a gente vai dar uma olhada, ó, aqui é a região do reto. Veja que tem um pouquinho de gás no reto, né? Então quer dizer, ele está obstruído, mas é uma suboclusão, está passando alguma coisa. O reto sigmoide vem para essa região, daí depois você vai seguindo, vai chegar ali na região do cólon descendente, você acompanha todo o trajeto dele, chega na flexura esplênica, vai para o cólon transverso e depois o que vai importar para a gente é aqui nessa região, na flexura hepática, você vai descendo até chegar à região da válvula iliocecal e da região do seco. Veja que é nessa parte aqui que você tem essa estrutura de alça chegando e se insinuando para essa região inguinal. E tem aqui duas alças aparecendo, né? Olha só, olha como vem. Aí abre, tem essa dilatação com acúmulo fecaloide e um conteúdo líquido no interior. E o que está aqui? Aqui, ó, isso daqui é o seco, aqui são alças de ilho terminal. Você vê, ó, a válvula iliocecal aqui, isso daqui é a válvula iliocecal, e aí o resto do conteúdo está nesse saco herniário. Para cá a gente sobe, ó, depois você vê essa região aqui, que é o ilho terminal, é onde você tem uma redução do calibre, depois abre, ó, bem aqui onde é o colo herniário, é onde ele tem a redução do calibre, e para cá abre, fica distendido esse ilho terminal, e depois você vai seguindo, vai vendo que não tem nenhum outro ponto obstrutivo e está tudo dilatado para cima, a montante. Então ali é a área de redução do calibre. Isso daqui é uma hérnia inguinal que está indo para a região escrotal, uma hérnia inguino-escrotal à direita. Você tem um pouquinho de acúmulo líquido, mas aqui está até difícil a gente falar. O que é importante nesse caso? A gente tem que pensar se é uma hérnia encarcerada ou uma hérnia estrangulada. Vamos ver agora com o contraste o que a gente consegue dar mais informação no caso. Olha só, agora a gente está na fase arterial, ó, tá bem contrastado aqui na aorta, né? Você tem um pouco já de contraste no fígado, mas ele está muito mais arterializado, né? Então uma fase mais precoce
pós-contraste. Isso é bom porque a gente já consegue ver os realces das alças, né? Então você tem essas alças preservadas, fica até um pouco mais fácil para a gente ver, delimitar a parede, para ver a distensão da alça, nessa moderada extensão, essas áreas aqui com nível hidroaéreo, mostrando que está obstruído, suboclusivo, né? Porque a gente via gás na região do reto. E aí chegando aqui na nossa área de interesse, olha só, aqui está o cólon ascendente, né, o cólon direito está com calibre um pouco reduzido, chega na região da onde a gente via aquela hérnia, ele tem realce parietal, assim como a alça delgada tem aqui do ilho terminal, os dois estão aqui, ó, e a gente consegue ver, ó, essa daqui é a válvula iliscecal, então a gente vê a válvula iliscecal e vê o resto do seco vindo até embaixo. Aqui nessa fase arterial, ó, já cortou toda a alça, né? A gente vê onde tinha aquele conteúdo fecalizado, parado, e você vê um pouco de acúmulo líquido. Agora, a gente consegue ver que tem o realce nas paredes e a gente consegue ver as estruturas vasculares arteriais chegando e passando pelo colo pelo colo herniário. Olha só, aqui a artéria, ela vem, ó, a região da iliocólica, né, os ramos iliocólicos, ele passa pelo colo herniário, que está por aqui, passa, entra e chega e continua nutrindo. Quando você tem uma hérnia que não reduz, é uma hérnia encarcerada, ou seja, ela ficou ali, está naquela região e não volta para a posição normal. Isso é uma hérnia encarcerada. Agora, se tivesse sofrimento de alça, a gente falaria de uma hérnia estrangulada. Aqui essas alças estão com realce, tem um pouco de líquido ao redor, esse acúmulo líquido já diz que está indo em fases para ter algum sofrimento de alça, mas você tem a vascularização preservada, o realce está preservado. Então a gente ainda fica numa fase de uma hérnia encarcerada nesse caso. O que é importante a gente falar no laudo? É falar qual que é o tamanho desse colo herniário, né? Quanto que mede o colo nas duas dimensões, falar o que tá, qual que é o conteúdo do saco herniário e quanto que mede esse saco herniário, porque isso às vezes varia, determina a forma, a conduta cirúrgica no caso. Vamos ver agora a fase portal. Agora a gente está na fase portal, né? Um pouco menos de contraste aqui na aorta, as veias hepáticas, veia cava inferior já está contrastando um pouco mais, é um pouco mais tardio essa aquisição. Fica melhor para a gente ver as alças, né? A realce mucoso, olha só, a gente consegue ver aqui o realce parietal dessas alças, a gente consegue distinguir bem a distensão da alça ileal, a montante, né? Ilho jejunal, né? Chega até aqui na porção mais do hipocôndrio esquerdo também, então todas as alças delgadas estão distendidas. Aqui a gente consegue ver o feixe vascular chegando, entrando ali no colo e no saco herniário, na região do saco herniário, e aqui o conteúdo da hérnia realçando, ó, você vê todo o realce na parede, você consegue ver aquele acúmulo líquido, então é o que a gente já tinha conseguido discutir e ver em todas as outras fases. E olha só o que a gente consegue ver também nesse caso, né? Veja essa estrutura aqui, ó, que não tem um realce no interior, né? Você tem um realce parietal, periférico, e depois ela vem, ó, aparece aqui, sai da região do colo da hérnia, né? E vem até a região aqui na região abdominal e ela para aqui. Isso é o apêndice secal. Então a base do apêndice que é esperado, né? Porque o seco está no saco herniário, a base do apêndice está dentro desse saco herniário, mas o resto, a ponta dele, vai para a cavidade abdominal. Então, basicamente era isso que a gente tinha para mostrar nesse caso, é uma hérnia íngano-escrotal direita, encarcerada, tem já um pouco de acúmulo líquido, você viu uma moderada distensão das alças delgadas a montantes. Era isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembra de curtir o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Convide seus amigos conhecidos para conhecer o nosso canal e a gente divulgar cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.